cabeça, fechar os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, pela permissão de voltar ao templo, pela condução, Senhor Deus, desta obra, ministração da Tua Palavra. Quero pedir, Senhor Deus, a unção do Teu poder, venha suprimir o Teu Espírito Santo e nos conduza nessa noite, para que tudo que falar nessa noite seja dirigido pelo Teu Espírito, Senhor. Coloca Tuas palavras na minha boca, Pai. Visita cada mente e cada coração dos Teus servos que aqui estão. Passeia pelo meio, Senhor, da Tua igreja, distribuindo nessa noite a alegria, dons espirituais. Fala, Senhor Deus, ao coração de cada uma delas. Que essa seja uma noite de bênção, Pai. Essa palavra seja poderosa, Senhor, para libertar, para curar, transformar vidas, Pai. Que a Tua igreja saia daqui com aquela certeza de que tiveram um encontro contigo, Senhor, que ouviram a Tua voz, sentiram a Tua presença, Deus. Que todos aqueles que estão ouvindo e vendo esta palavra sejam impactados pelo poder da Tua glória, Pai. Vidas sejam libertas, curadas, convertidas, Pai, salvas. É assim que nós oramos nessa noite, pedindo a Tua direção. Fala conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês ouviram o chamado honesto nessa noite. E o texto que nós lemos, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa passagem, irmãos, que João escreve, ela apresenta Jesus como o bom pastor. E nessa passagem ela contém também várias imagens ricas em significado. E a primeira é a figura da porta. É a figura dessa porta. E o tema dessa mensagem fala exatamente das portas que Deus abre. Amém? Este sermão ele tem como base a soberania divina e as oportunidades espirituais, ministeriais e também profissionais. A mensagem central é que quando Deus ele decide abençoar, é que quando Deus ele abre portas, caminhos, nenhuma oposição, nenhum obstáculo ele pode impedir. Amém? Como está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Tem um livro muito lindo que diz assim:
Agindo Deus, quem pedirá a bênção, meu irmão? Amém, irmãos? Quando Deus resolve agir em nosso favor, nem ninguém pode pedir o agir e o trabalhar de Deus na vida do seu povo. Em Apocalipse, ali no capítulo 3, versículo 7, Jesus ele é descrito como aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Aleluia. E a chave aqui, irmão, dessa porta, ela representa exatamente a autoridade de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus. A promessa, irmãos, é que Deus promete colocar diante do seu povo, diante do cristão, uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Amém? Eu não sei quantos de vocês estão pedindo a Deus, eu não sei quantos de vocês, porque eu estou esperando que Deus abra essa porta. E eu sei que quando chegar a hora, o dia em que Ele abrir, vai ser dia de glória, de ações de graças. Amém, irmãos? Olha, irmãos, quando Deus fala de portas, de abrir portas, Ele está falando de novas oportunidades. Ele está falando, irmão, de oportunidades em diversas áreas da vida do Senhor. Portas abertas na área espiritual, para que haja crescimento, edificação, fortalecimento na vida, maturidade na vida do crente. Deus está abrindo essas portas para que você seja mais conhecedor da sua palavra, seja um crente mais preparado, mais fervoroso, que maneje bem essa palavra na verdade. Aleluia! Portas de restauração na vida familiar. Deus está dando a oportunidade de uma família firmada na rocha, uma família edificada no amor, na compreensão, na harmonia, na paz. Deus está dando essa oportunidade para que você cresça também como família, famílias restauradas no altar do Senhor, portas abertas, irmãos, para cura espiritual, cura física, portas abertas sim, e um novo propósito de vida na nossa caminhada. A nossa postura, irmão, diante de Deus, ela é muito importante. Precisamos sim agir como um cristão que coloca a sua vida diante de Deus e que confia plenamente. Precisamos de coragem e de fé, porque muitas vezes a porta pode estar até aberta, mas existe iniciativa, coragem, determinação, disposição para deixar atrás os velhos hábitos, as velhas maneiras de agir. É pedir a Deus discernimento e dizer: Deus, me dirige, me coragem. Às vezes a porta que nós queremos, irmãos, que se abram, muitas vezes elas ficam fechadas. Muitas vezes somos
esse homem e essa mulher, que quer que seja aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Às vezes a coisa não aconteceu ainda, porque Deus está preparando algo melhor para a tua vida. Aleluia. Porque Deus está querendo abrir uma porta ainda melhor para você. Você está no tempo da oração, de ficar na brecha, na disposição de Deus. Amém, irmão? É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Refletir sobre alguns aspectos e significados dessa palavra portas aqui na Bíblia. Existem portas, mas aqui nós podemos ver no versículo 7, Jesus afirmando: verdadeiramente digo a verdade, eu sou a porta. Amém, querido? Amém. Nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus Cristo também, ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem muitas portas, irmãos, nesta vida, neste mundo que vivemos, mas Jesus é a única que nos levará aos céus. Amém? Ele é a única que nos levará ao Pai. Ele é a única que nos guiará à verdade, no caminho certo, aqui nesta terra. Jesus nos diz que Ele é a porta. E essa porta é uma porta estreita. Ela requer determinação, ela requer renúncia, ela requer humildade. Pois Jesus é assim. A matemática dele é bem diferente da desse mundo. Os humildes serão exaltados. Amém, irmãos? Amém. O menor será o maior. Aleluia. Mas existe também, irmãos, aqui um mundo de facilidades, uma porta larga, onde você pode seguir, onde você pode entrar. Mas essa porta, irmãos, ela é a porta da perdição. É a porta que nos levará à ruína. É a porta que nos leva à morte espiritual. É a porta que nos leva a perder a tão sonhada vida eterna. Olha, irmãos, na Bíblia a palavra porta ela tem esse significado, esse desafio de oportunidade. Essa noite o Senhor está falando sobre oportunidades, novas portas para a tua vida, novas perspectivas para a tua vida. E sabe, irmãos, Deus está falando com alguém, Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando com você. Você que está aqui nessa noite, você que está ouvindo através da internet, tenha certeza, Deus está falando contigo. Eu não sei, irmãos, até quando você vai continuar. Eu não sei até quando você vai continuar esperando, mas Deus está trabalhando em teu favor. Deus está possibilitando os meios para que essa porta seja uma porta de bênção na tua vida. Aleluia. Sabe por quê? Deus nunca vai abrir uma porta que vai levar você
para longe da presença dele. Amém? Amém. Muitas pessoas, irmãos, têm confundido. Muitas pessoas têm orado tanto tempo e Deus tem aberto as portas. E Deus tem trazido felicidade, prosperidade para aquela vida, para aquela família, e logo assim em seguida as pessoas, elas se afastam da presença do Senhor. Elas confundem. Mas nessa noite Deus diz para você que está confuso, Ele nunca me dá uma porta para levar você para longe dele. Amém? Amém. Há empregos que são difíceis de você conciliar com os cultos. Há emprego que tira exatamente você da presença por causa dos horários, dos dias trabalhados. Mas é nesse momento que você precisa entender o que Deus está fazendo. Nada acontece por acaso, irmãos. Deus quer exatamente provar a sua fé, a sua gratidão, a sua fidelidade. Você precisa, irmãos, nesse tempo que você não tem, arrumar tempo que não é seu para servir aquele que é dono do tempo. Amém? Você precisa entender, irmão, que mesmo que você não possa vir à igreja, não tem igrejas que tem culto todos os dias, mas você precisa reservar um dia para viver uma vida de comunhão com a igreja do Senhor, junto com os irmãos, adorando o Senhor na igreja. Você não pode viver uma vida, irmão, distante da presença do Senhor. Não foi para isso que Ele abriu a porta para você. Foi para você glorificar a Ele, para você agradecer a Ele. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, veja que diz esses textos. Jesus afirmou: eu sou a porta. João 7, e o versículo 7 também vai dizer que pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e anunciar. Deus está falando de novas oportunidades, de pessoas que são perseverantes em oração, de pessoas que buscam encontrar em Deus portas abertas, oportunidades para viver novos propósitos de vida. Aleluia. O Senhor quer dizer nessa noite que você não pode negligenciar a porta que Ele abriu para você. Amém? Amém. Mas você também não pode adorar a porta. Você precisa adorar aquele que abriu a porta. Você precisa buscar em primeiro lugar aquele que é dono de tudo. Há uma promessa dele para você. As demais coisas Ele prometeu. As demais coisas serão acrescentadas àqueles que buscar a Ele, a Deus, a Jesus Cristo, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. Não negligencie aquilo que Deus lhe deu. Aleluia. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 9, ele vai dizer que porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu, e há muitos adversários, Paulo quer dizer para você que você precisa vigiar. Ele quer alertar aqui a você que Deus abriu a porta, mas há muitos adversários. Há muitas
você precisa vigiar. E como é que você faz isso? Agradecendo a Deus. Não se afastando da presença dele. Sabe por quê, queridos? As portas que Deus abre, ela oferece a oportunidade de você entrar. Isso é, não ficar do lado de fora. Quantas pessoas, depois que têm recebido essa oportunidade, irmãos, eles não querem mais entrar na igreja, eles estão ficando fora, querem ser crentes independentes, usufruindo da bênção, mas não agradecendo ao abençoador. Aleluia. Você precisa estar do lado de dentro, querido. Você precisa estar em comunhão com Deus, como igreja do Senhor, louvando, glorificando o seu nome, juntos com seus irmãos, aleluia. Sabe por quê? Do lado de dentro você tem a comunhão com seus irmãos, você tem a bênção do Senhor, você tem a proteção de Deus, você tem a gratidão, porque você consegue agradar ao coração de Deus. O Salmo diz que agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Oh, aleluia! Concederá o desejo do teu coração. Como é bom, irmãos, agradar a Deus. Como é bom, irmãos, e tão simples é fazer isso. Basta apenas reconhecer, como dizemos aqui na igreja, tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti. Isso é reconhecer, irmãos. Isso é gratidão, irmãos. Nós precisamos estar dentro. Lembra lá no Gênesis, ali, no capítulo 7 de Gênesis, apenas o versículo 1 vai falar sobre Noé. E o texto vai dizer que disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio de uma geração desobediente. É isso que a palavra fala nessa noite. É isso que Deus fala nessa noite. Para você que vive nessa geração, para você que é o povo de Deus nessa noite, Ele te convida a entrar. Aleluia. Entrar na sua presença, irmãos. Não fique de fora. Aleluia. Você tem essa opção. Deus te dá essa opção nessa noite. Está perto dEle, gozando da presença dEle, comendo na mesa dEle. Aleluia, glória a Deus. Você precisa entrar antes que a porta se feche. Misericórdia, irmãos. Os dias da volta de Cristo se aproximam. Nós não sabemos como a palavra nos ensina, nem o dia nem a hora. Mas eu creio que, se Ele voltar nesta noite, nós estamos dentro. Aleluia. Nós estamos na presença dEle. Aleluia. Nós estamos diante do Deus dos Deus, Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh, aleluia. Porque dentro, irmãos, nós recebemos bênção, dentro nós recebemos a graça, dentro nós experimentamos, irmãos, o poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Sinta a presença dEle onde você está nessa noite. Aleluia. Olha, irmãos, Isaías 26, ali no versículo 20 e 21. O texto vai dizer: vai, pois, o povo, vai dizer o povo meu, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e sobre ti esconde-te, só por um momento, até que passe a ira,
Pois eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Aleluia. Essa mensagem, irmãos, ela é para nós, dos tempos atuais, dos tempos de hoje. Nós que fazemos parte desses moradores da terra, nós precisamos, irmãos, saber o tempo, saber que o tempo ele está se abreviando, que nós precisamos, como o povo de Deus, estar reunidos dentro, esperando a volta do Senhor. Porque dentro nós estamos seguros, irmãos. Dentro as recompensas de Deus, elas são recebidas. No livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, e o versículo 6 do texto também vai falar sobre adentrar, sobre fechar essa porta. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está no secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará quando você estiver dentro, irmãos. Não fora, dentro da presença de Deus. A recompensa para as tuas obras, a recompensa para tuas orações. Aleluia, porque você faz parte desse povo, porque você está unido em amor, porque você está fazendo a missão de Deus, porque você está fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Quando lemos Mateus 22, nós vamos ver Senhor Jesus falando sobre aquela festa que seria preparada. E manda convite para todas aquelas pessoas. Mas eu quero dizer para você que essa porta ainda não se fechou. Essa noite Ele me convida, vem. Você que ainda não conheceu, você que ainda não teve esse encontro pessoal com Deus, você que está afastado, Ele te convida, vem, porque a porta continua aberta. Aleluia, aleluia. Convido você, queridos, que estão ouvindo a pregação nessa noite, a fazer a escolha certa. Mateus 25, 10. Veja o que o texto diz. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E no final o texto diz: e fechou-se as portas. Misericórdia, irmãos. A palavra está sendo pregada todos os dias. A palavra tem sido pregada em todas as nações. Não deixe, querido, não deixe, querida, que você seja pega, desapercebida, negligente. Não deixe que todo esse tempo de evangelho seja em vão. E você que ainda, irmãos, ou você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não teve o prazer de ter esse encontro com Cristo nessa noite, Ele te chama, vem. Não deixe para depois. O dia é hoje, a hora é agora. Amanhã pode ser muito tarde, como diz o hino. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Este é o final, irmãos. O tempo é hoje. Não deixe que chegue a esse ponto, irmãos, a um final terrível.
onde você será eternamente excluído da glória de Deus, de uma vida eterna com Deus, excluído do perdão de Deus, da alegria de Deus e da vida eterna. Pense bem, aqueles que ouvem a mensagem de Deus nessa noite, sai daqui com esse sentimento de alegria no seu coração por estar dentro. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. E aonde você estiver, aqueles que estão aqui, aqueles que estão vendo e ouvindo, curve a sua cabeça e ore. Senhor, meu Deus, obrigado pela rica oportunidade. Obrigado pelas portas abertas, Deus, de empregos, pelas portas abertas na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, na minha vida ministerial, Deus, na minha vida profissional. Obrigado, Deus, porque Tu tens sido o caminho que tem me levado, que tem me dirigido, que tem me guiado. Continua conosco, Pai, sendo essa porta aberta, para que possamos seguir adiante. Que possamos continuar dentro, Pai, guardado, protegido e abençoado por Ti. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus.